Olá pessoal! Antes de assistir o vídeo, se inscreva e curta o nosso canal. A figura do gigante permeia a narrativa bíblica, desde os primórdios da humanidade até os tempos dos reis de Israel. Figuras imponentes, de força descomunal, despertam fascínio e temor, desafiando nossa compreensão do mundo e do papel divino. Para desvendar os mistérios que envolvem esses seres colossais, embarcaremos em uma jornada através dos textos sagrados e fontes apócrifas, buscando entender suas origens, significado e impacto na história. Em Gênesis 6, encontramos a primeira menção aos gigantes, os Nefilins, descritos como seres de estatura extraordinária e força brutal. Sua aparição coincide com um período de profunda depravação moral antes do dilúvio, onde os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, gerando uma raça híbrida conhecida por sua violência e impiedade. Gênesis 6 do 1 a 4. Alguns estudiosos interpretam essa passagem como uma metáfora para a miscigenação entre diferentes povos, enquanto outros a consideram um relato literal da união entre anjos e mulheres. Independentemente da interpretação, os Nefilins representam a corrupção da criação original de Deus e a necessidade de uma purificação radical através do dilúvio. Após o dilúvio, os gigantes reaparecem em Canaã, terra prometida aos israelitas. Cananeus, Anaquins e outros povos de estatura impressionante habitavam essa região, representando um desafio para os israelitas que se viam como pequenos e frágeis em comparação. Números 13, 28 a 33. A conquista de Canaã se torna, portanto, uma batalha épica entre os descendentes de Abraão e os descendentes dos gigantes, simbolizando a luta entre o bem e o mal, a fé e a idolatria. A vitória dos israelitas demonstra o poder divino e a promessa de Deus de conceder a terra aos seus servos. Golias, o gigante filisteu de Gate, é sem dúvida um dos personagens mais emblemáticos da Bíblia. Sua altura colossal e habilidades de combate representam uma ameaça avassaladora para o exército israelita. No entanto, o jovem Davi, guiado por sua fé inabalável em Deus, enfrenta Golias e o derrota com uma simples funda, demonstrando que a força verdadeira reside na fé e na obediência divina. 1 Samuel 17. O livro de Enoque, considerado apócrifo por muitas tradições religiosas, oferece uma narrativa mais elaborada sobre os gigantes, descrevendo-os como fruto da união entre anjos caídos e mulheres. Segundo essa tradição, os Nefilins teriam ensinado aos homens técnicas de guerra e metalurgia, além de corrompê-los com sua violência e imoralidade. Outras fontes orientais, como a mitologia mesopotâmica e a literatura árabe, também apresentam relatos de gigantes, frequentemente associados a seres demoníacos ou a forças do caos. O estudo dessas tradições enriquece nossa compreensão da figura do gigante, demonstrando sua presença em diferentes culturas e épocas. Os gigantes na Bíblia servem a diversos propósitos narrativos e simbólicos. Eles representam a força bruta e a violência. Sua estatura descomunal e poder físico simbolizam a força bruta e a violência que podem corromper a humanidade e se afastar de Deus. A corrupção e a impiedade. Os Nefilins, em particular, estão associados à depravação moral e à rebelião contra Deus, representando os perigos da transgressão e da apostasia. Os desafios da fé. A luta contra os gigantes, como na conquista de Canaã ou no duelo de Davi e Golias, simboliza os desafios que a fé enfrenta em um mundo dominado pelo mal e pela descrença. O poder de Deus. A derrota dos gigantes pelas mãos de homens comuns, como Davi, demonstra o poder supremo de Deus e sua capacidade de proteger e defender seus fiéis. Ao explorarmos as menções aos gigantes na Bíblia e em outras fontes, percebemos a riqueza e complexidade dessa figura. Mais do que seres de estatura incomum, os gigantes representam um mundo, onde os anjos caídos se relacionavam com as mulheres, nascidas da geração de Adão e Eva. Ainda que pareça estranho essa afirmação,
esses seres fizeram história no passado, e até os dias atuais existem registros de sua existência. Assim vamos falar um pouco mais desse assunto. Na narrativa bíblica, a passagem de Gênesis 6 de 1 a 4 apresenta a intrigante história dos filhos de Deus que se uniram às filhas dos homens, gerando uma raça de gigantes conhecida como Nefilins. Essa passagem, envolta em mistério e simbolismo, desperta diversas interpretações e questionamentos. Quem eram os filhos de Deus? A identidade dos filhos de Deus é um dos pontos mais debatidos entre estudiosos da Bíblia. As principais interpretações incluem: item anjos. Uma interpretação literal sugere que os filhos de Deus eram anjos que desceram à terra e se uniram às mulheres. Essa visão é apoiada por algumas referências em textos apócrifos, como o livro de Enoque, que detalham a rebelião e queda de anjos que teriam gerado os gigantes com as filhas dos homens. Item descendentes de Sete. Outra interpretação propõe que os filhos de Deus eram descendentes piedosos de Sete, linhagem de Adão considerada justa, enquanto as filhas dos homens eram descendentes de Caim, linhagem marcada pela impiedade. Essa união teria gerado uma geração corrompida e violenta, os Nefilins. Item líderes poderosos. Uma interpretação mais simbólica sugere que os filhos de Deus representavam líderes poderosos e tiranos da época antediluviana, enquanto as filhas dos homens eram o povo oprimido. Essa visão destaca a opressão e a violência que caracterizavam o período pré-dilúvio. Quem eram os Nefilins? Os Nefilins, fruto da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, são descritos como seres de estatura gigantesca e força descomunal. A palavra hebraica Nefilim significa aqueles que caem, o que pode ser interpretado como uma referência à sua natureza caída ou à sua violência devastadora. Ou aqueles que eram filhos dos anjos caídos. A mitologia mesopotâmica também apresenta figuras semelhantes aos Nefilins, como os gigantes antediluvianos e os Apkallu, seres divinos que teriam auxiliado a humanidade em seus primórdios. No entanto, com o tempo, teriam se corrompido e se tornado uma ameaça, sendo combatidos e derrotados pelos deuses. A história dos filhos dos gigantes e dos Nefilins serve a diversos propósitos na narrativa bíblica. Item corrupção da criação. Representa a corrupção da criação original de Deus pela maldade e violência humana, culminando no dilúvio como um ato de purificação. Item desafios da fé. Enfatiza os desafios da fé em um mundo dominado pela impiedade e pela força bruta, exigindo dos justos firmeza e confiança em Deus. Item poder divino. Demonstra o poder supremo de Deus sobre todas as criaturas, capaz de julgar o mal e proteger seus fiéis, mesmo diante de inimigos poderosos. É importante ressaltar que a narrativa dos filhos dos gigantes e dos Nefilins deve ser interpretada dentro do contexto da cosmovisão e teologia bíblicas. As interpretações literal e simbólica não são mutuamente excludentes e podem coexistir, oferecendo diferentes camadas de significado à história. A mitologia, por sua vez, oferece perspectivas comparativas e complementares, demonstrando a presença de figuras semelhantes em diferentes culturas e épocas. O estudo da mitologia pode auxiliar na compreensão dos símbolos e arquétipos presentes na narrativa bíblica. A história dos filhos dos gigantes com as filhas dos homens, envolta em mistério e simbolismo, convida-nos a uma profunda reflexão sobre a natureza humana, o poder divino e os desafios da fé. Através da análise crítica dos textos bíblicos e da mitologia, podemos desvendar camadas de significado e alcançar uma compreensão mais rica dessa narrativa fascinante. Até a próxima! Se você tem gostado desses conteúdos, não deixe de se inscrever e curtir nosso canal. Anuncie a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Deus te abençoe.